Bem-vindas. Escrevam então aqui no nosso chat onde é que estão, o que é que estão a fazer, se estão comprometidas aqui com a nossa aula. Eu penso que não enviei no texto de acesso, mas vocês sabem que um caderno ou conseguirem de alguma forma registar algumas notas é importante, é sempre importante. Eu sou a Joana, para quem não me conhece, penso que todas me conhecem assim um pouquinho, pelo menos, e outras muito bem já. Estamos comprometidas. Bruxelas, Carolina, tem duas clientes em Bruxelas. Muito interessante. Aí é mais uma hora, certo? E frio, mas também está frio em Lisboa. Então, nós hoje vamos falar de relacionamentos. Nós estamos aqui perante uma mentoria que se tornou quase obrigatória para mim fazer, agora para o final de 2025, que já estamos a olhar para o 2026, que eu acredito que é um ano que vai ser muito importante para nós. E eu vou falar um pouco, aliás, eu vou falar exclusivamente da minha visão sobre estes temas e sobre o ano 2026 também em alguns momentos. Penso que quem me conhece percebe que eu só lanço aulas quando sinto que é pertinente, quando sinto que é importante e quando observo nos processos que eu acompanho os temas, os acontecimentos, os desafios das pessoas e o que é que aconteceu. E este ano, em 2025, aconteceu muita coisa, há muita gente, mudanças estruturais muito profundas, decisões muito difíceis que foram planeadas durante muito tempo, 2, 3 anos que demoraram e que foram difíceis e que foram tomadas, algumas já foram tomadas, essas decisões, esses acontecimentos já se deram e, portanto, o que é que acontece? Isto é algo que foi uma das coisas que me fez deixar um bocadinho a prática do coaching, que já não faço há alguns anos, e começar a dedicar mais a uma vertente de mentoria mais espiritual, é porque muitas vezes nós conseguimos decidir algo através de objetivos, como se faz no coaching tradicional, mas o grande desafio é nós levarmos essa decisão para a nossa vida depois, o depois da decisão e a sustentação dessa mudança, da decisão que essa mudança provoca e de facto conseguirmos fazer com que essa decisão, esse objetivo que nós alcançamos, venha melhorar os próximos anos da nossa vida. Porque muitas vezes o que acontece quando nós simplesmente colocamos objetivos sem grande sentido, ou com alguma pressa, ou com um timing, ou nos colocamos pressão, existem arrependimentos logo a seguir, ou a pessoa não consegue sustentar aquela energia. E 2026 vai ser o ano de vocês de facto aplicarem este conceito de recomeço cósmico, porque recomeço, porque não é um começo, porque vocês já trazem uma bagagem, e cósmico tem a ver com a nossa espiritualidade e com o cosmos e com o todo. E nós vamos perceber isso à medida que o ano for avançando. Então, falando aqui um pouco da mentoria mais no sentido individual, onde eu uso o meu método de evoluir, é uma mentoria que está a ser aplicada desde setembro de 2025. Anteriormente usávamos sempre a mentoria que eu chamava a mentoria Evoluir, baseada muito nos processos e princípios do programa Evoluir. Neste momento estamos a fazer uma mentoria com um foco muito ligado a uma visão de carreira, ou uma visão de autonomia profissional, ou uma visão de carreira que é uma visão de missão de vida, de propósito de vida, mas que toca todas as áreas da nossa vida. E então eu considero que é de facto uma forma eficaz e amorosa, ou seja, que não é abrupta, que não vos conduz a um desconforto ou um lugar de pânico, e é essa forma de vocês descobrirem a origem e a resolução do principal bloqueio da vossa vida. E já falamos disso em aulas anteriores. Assim, há pouco tempo tivemos uma aula sobre a origem dos bloqueios, a origem verdadeira do nosso bloqueio principal, e é importante que nós consigamos identificá-lo, identificar o bloqueio, identificar a sua origem. Esta mentoria leva-nos para um caminho de expansão, de cura e de alinhamento espiritual, ou seja, desenvolvermos a nossa espiritualidade. É baseado muito em consciência, intenção e propósito, porque ninguém vem nem para uma mentoria individual, nem para uma aula como esta, sem ter uma intenção ou um propósito. Porque é que vocês estão aqui, correto? Ou estão aqui só porque a aula é gratuita, só porque conseguiram vir? Há uma intenção, há uma razão muito profunda. Uma intenção é uma razão com uma energia muito profunda, não é? E com uma vontade muito profunda para conseguir algo, para atingir algo. Não é? E nós vamos trabalhar isso na terceira aula, que é o poder da intenção, a importância que ele tem.
Esta mentoria, objetivamente, é dirigida sempre para empoderamento e mudança e tem esta abordagem em quatro níveis. O nível sistémico, e é aqui que nós vemos a origem, muitas vezes a origem do nosso bloqueio, porque vem do nosso transgeracional, ou seja, daquilo que aconteceu antes de eu nascer, e uma coisa que eu já vos digo, e ontem tive uma conversa muito, muito profunda à noite com uma pessoa muito importante para mim, que também se identifica muito e trabalha muito estes temas, em que nós falávamos sobre a origem até de certas doenças e de certas questões na vida das pessoas, e tudo o que é transgeracional e que, ou, portanto, aconteceu na nossa família, na nossa árvore, antes da nossa concepção ou antes do nosso nascimento, não nos diz respeito. E vocês vão pensar, vão me perguntar assim, mas como é que sendo família, como é que não me diz respeito? Porque muitas vezes são dores, ou eventos, ou lutos bloqueados que aconteceram antes de vocês nascerem. E, portanto, claro que me influenciam, mas eu tenho que ter a capacidade de me dizer de dizer a mim próprio, quando percebo que isto ainda me afeta, que isto não me pertence e que isto é da história de pessoas que já estavam aqui antes de eu chegar. Então é um trabalho muito interessante, parece algo muito, para algumas pessoas é estranho, para outras pessoas é demasiado simples, como assim não pertence, mas muitas das coisas, muitos dos padrões que vocês têm na vossa relação com os outros, na vossa relação com o vosso trabalho, com o dinheiro, aquela sensação de que eu evoluí, tive sucesso, consegui determinadas coisas, mas há um momento em que parece que tudo para, aí está uma história qualquer antiga, ou um luto bloqueado, que não tem nada a ver com a vossa vida atual. E é aí que eu quero chegar. E, portanto, vocês estão a incorporar uma energia que não é vossa, estão a incorporar algo que foi ocultado ou que não foi vivido até ao fim. E até vos posso já dizer, por exemplo, quando nós falamos de lutos bloqueados, e vamos falar isso na próxima aula, qual é a emoção que vocês que vem mais quando vocês passam por uma dificuldade? Para algumas pessoas é raiva, para outras pessoas é tristeza, para outras pessoas é aceitação, para outras pessoas é negociação e começar a argumentar porque é que isto me está a acontecer, porque é que isto não é diferente, por uma certa sensação também de revolta. Essa emoção que surge com mais frequência, ou até indiferença, não é? Ou a depressão, o sentimento, não é depressão clínica, mas a depressão no sentido da tristeza, isto vem indicar que esse luto que aconteceu na família transgeracionalmente ficou bloqueado nessa fase do luto. Ou seja, esse luto ficou completamente congelado e não foi vivido além dessa fase. Entendem? Portanto, o luto não foi processado. Então, essa sensação de que eu chego a um determinado ponto da minha vida, ou determinado ponto de uma relação, ou determinado ponto do meu progresso profissional e as coisas param, não é porque, isto basta, eu não preciso de mais, ou eu não. Quando a pessoa tem o desejo de continuar a progredir e não consegue, a pessoa tem de olhar para isso e tem de perceber que muitas vezes aquilo vem de uma história que já não tem nada a ver com a atualidade. E isso é preciso ser trabalhado. E este é um dos níveis mais importantes, uma das abordagens mais importantes da mentoria individual. Depois, a parte espiritual, em que há sempre uma necessidade, quase sempre, de fazermos ou haver algum tipo de tratamento energético da pessoa. Não é? Depois a parte arquetípica, em que nós entramos com a astrologia, sobretudo a astrologia moderna, e a definição ou a descoberta dos dois arquétipos mais importantes, portanto, o arquétipo regente do meu ascendente, o planeta que rege o meu ascendente, e a minha relação com as características deste arquétipo, e depois o arquétipo que podes ser mesmo tu a descobrir e a escolher, com a minha ajuda, que é o teu arquétipo de cura, que é aquele que tu vais a ativar no ciclo em que estás a fazer a mentoria para conseguires desbloquear uma série de situações que estão paradas na tua vida. E depois o nível prático, que tem muito a ver com o acompanhamento dos eventos atuais da vida da pessoa, com as ações, com os planeamentos, com os objetivos propriamente ditos. E nunca são aqueles objetivos que são meramente materiais ou temporais, não é? São objetivos do ser, objetivos internos, objetivos de missão, objetivos espirituais. Isto parece uma coisa muito complicada, mas é do mais fluido, e para quem está a fazer mentoria comigo há algum tempo, pode aqui deixar algum testemunho se assim o sentir, que acaba por ser algo que é extremamente natural, porque o que acontece numa mentoria é que tu ativas uma filosofia de vida
que é a tua verdadeira filosofia de vida e não aquilo que vem de bloqueios ou que vem de pensamento coletivo ou que vem do pensamento familiar ou dos teus pares. Vem da tua essência, ok? Então, avançando. Aqui podem ler, não vou aqui estar a destrinçar muito, mas para quem é a mentoria individual e também um pouco para quem é esta aula, não é? Mas tem a ver com questões de relacionamento, não é? Quando nós temos questões de relacionamento e queremos equilibrar mais o que temos, questões físicas que estão em acompanhamento médico, obviamente, alguma questão, algum impedimento físico, e a pessoa procura fazer um processo de consciência. Ou seja, não só eu estou a fazer o meu tratamento médico, como eu também procuro uma vertente psicossomática, sistémica, espiritual, de porque é que isto me está a acontecer. Eu tenho feito, sobretudo em 2025, comecei formações que me abriram ainda mais a minha visão relativamente ao impacto que pode ter num processo de cura, a compreensão profunda de um sintoma físico, ok? Ou de um sintoma psicológico, que é que ele aparece, necessita de acompanhamento médico, mas precisa também deste processo de consciência. Porque por alguma coisa, alguns estudos revelam que, e isto é polémico o que eu vou dizer, mas que uma doença não é a doença em si. A doença está no conflito, há um conflito dentro da pessoa. E esse conflito pode estar mais silenciado, pode ser um conflito completamente evidente, que a pessoa vos diz mesmo: eu estou num conflito brutal com o meu companheiro, num conflito brutal com uma empresa, num conflito brutal com um irmão, ok? Ou tive na infância, porque depois é preciso fazer uma investigação que é muito interessante de se fazer com a própria pessoa, de perceber qual é a história, qual foi a história da família. Isto faz-se numa sessão, não é uma coisa que, eu vou ter que andar aqui a fazer arqueologia, a fazer perguntas aos outros. Vocês não vão precisar de fazer isto. Sim? E o que acontece é que há de facto então esses estudos, e eu vou-vos enviar para quem quiser, para quem estiver interessada, existe um link com um artigo que tem referências, portanto que está referenciado, e que houve um conjunto de médicos que perceberam que todas as doenças que eles acompanharam durante décadas, ao conversarem, porque há médicos que conversam com os pacientes, não é? Não se limitam a olhar para as análises. Eles olham para as. Existem, e eu tenho tido, se calhar porque eu acredito nisso, atraio sempre este tipo de médicos. Sempre, sempre, porque tem a ver com a minha crença pessoal, de que é possível unir as duas coisas, ciência e espiritualidade. E eles conversam com os pacientes e o paciente acaba por revelar, de facto, esse conflito. E então esses médicos avançaram com a seguinte hipótese, não é? A seguinte hipótese: a doença é uma tentativa de resolução do conflito. E então essa doença é preciso ser vista, não só do ponto de vista da medicação, do tratamento, do internamento, da parte médica fisiológica, mas também da parte psicossomática e de tentar destrinçar aquele conflito e ressignificar aquele conflito e perceber que muitas vezes aquele conflito só está a refletir temas que não nos pertencem, porque vêm lá de trás e nós já só estamos a replicar de forma automática e inconsciente. E então é trazer do inconsciente para o consciente, e muitas vezes pode ser que aconteça uma cura. Entendem? Pronto, isto só aqui para uma abordagem de porque é que as pessoas acabam por fazer por vezes a mentoria e qual é que pode ser o resultado. Então, também para quem trabalha na área do desenvolvimento pessoal pode ser muito importante, porque muitas vezes trabalhamos em áreas por conta própria, trabalhamos no desenvolvimento pessoal e há uma série de padrões de crenças limitadoras e há uma dificuldade em conseguir manter clientes ou ganhar dinheiro nos projetos, porque não é correto ganhar dinheiro com determinadas profissões, porque parece mal, porque eu não me sinto bem, porque eu não sei cobrar, e tentar trabalhar isto, não é? Então há aqui uma série de, aliás, é muito variado, não é? O espectro aqui do que podemos trabalhar com as pessoas, mas mais importante de tudo, para quem está nesta aula ou para quem faz uma mentoria individual, é sempre para aquela pessoa cuja vontade profunda e genuína é trazer uma transição significativa na sua vida. A pessoa já está a fazê-la, ninguém vai obrigar a fazer, vens para a mentoria ou para a aula, tens que fazer uma transição. A pessoa já sabe, quando vem para algo assim, que já quer fazer essa transição, no seu tempo, não é? Mas quer que ela seja significativa, indo à origem do seu principal bloqueio, para que a transição ou a mudança venha resolver um padrão.
e começar uma nova fase de maior paz e de maior propósito, e com uma mentoria conseguimos isto com apoio e direção. Então, independentemente do cenário individual ou desta aula, é um bocadinho isto que acaba por ser desenvolvido. Então, nós vamos tocar estes três temas ao longo desta mentoria, relacionamentos hoje, dia 22, próxima segunda-feira, à mesma hora, encerramento de ciclos e lutos simbólicos ou reais. No dia 30, que será uma terça-feira, também às 11, será o poder da intenção no novo ciclo. E vejam como é importante, porque estamos aqui, e é assim, astrologicamente, nós sabemos que o início do ano é em março, com o equinócio da primavera, com a entrada do Sol em Carneiro, mas sabemos também que culturalmente há aqui uma série de emoções à volta do final do ano, na transição de um ano para o outro, a nível de calendário, que é muito importante e que nós muitas vezes encaramos como um ciclo. E eu, na mentoria, trabalho muito ciclos de 12 meses e considero que realmente 12 meses é um período interessante de tempo para nós desenvolvermos e começarmos a destrinçar aqui o que é importante, o que é que não é e o que é prioritário para nós trabalharmos e começarmos, darmos uns primeiros passos, às vezes passos de bebê, para uma mudança. Sim? Então, eu acredito, e esta aula é totalmente a minha visão, ok? Não há copy-paste, não há a ver o que é que os outros pensam sobre 2026, apesar de me interessar, obviamente. Mas é a minha visão, eu preciso me conectar com aquilo que é a minha visão de 11 anos de trabalho no desenvolvimento pessoal, e é isto que eu vos vou passar na tentativa de vos ajudar de alguma forma, e eu acredito que nós estamos sempre, mas sempre, a sermos divinamente guiadas por equipas de luz. E quem quiser aqui pode chamar pela intuição. Em vez de equipas de luz, ou de entidades, ou de guias espirituais, é a nossa intuição, a nossa alma quando tenta falar connosco. E que nos tenta enviar os sinais que nós nos permitimos receber. Não é? Quem é que daqui tem hábitos? Quem é que aqui tem hábitos de pedir para que permite-me ser divinamente guiada? Quem é que tem, por exemplo, o hábito de pedir sinais ou de pedir uma orientação ou de pedir para que lhe seja apresentado um caminho ou de pedir, e permitir-se receber? Isso também é muito importante. Então é muito importante vocês terem estes hábitos. Não é? Isto aqui ninguém consegue fazer por vocês. Em 2025, que ainda estamos, muita coisa foi trazida à luz nas nossas vidas e principalmente muita coisa, e mesmo às escuras, muita coisa foi modificada, ou por vontade própria, ou porque a vida assim praticamente nos obrigou. E isto aconteceu muito com as pessoas com quem eu trabalho e com pessoas que eu conheço e comigo. Então, começando, e já vamos falar um pouco mais da minha visão astrológica, não é? Tivemos a primeira entrada de Saturno em Carneiro este ano. Saturno é um planeta lento, portanto é significativo. Então as nossas estruturas internas, que são representadas por Saturno, elas impulsionaram-se, porque Carneiro impulsiona-te, e de uma maneira nunca vista, não é? Ou pelo menos não vista, porque a última vez que isso aconteceu já foi há muitos anos, não é? Para uma decisão, ou para um impulso de mudança, vontade e força de afirmar a minha identidade pessoal. Porque se há coisa que o arquétipo de Carneiro vem ensinar, é que eu sou eu. Eu não vou atrás dos outros. Eu, quanto muito, alguém vem atrás de mim, se quiser. Então estou a dizer assim de uma forma caricata para vocês perceberem a força que tem a nível de identidade pessoal, de projetos novos e de projetos pioneiros, porque é o primeiro signo. E são sempre coisas, não é? Quando falamos destes projetos, pode ser um projeto, ou de uma decisão, ou de uma mudança, são coisas que nós queremos desenvolver e, ao mesmo tempo, coisas que, sobretudo para quem está no desenvolvimento espiritual, para quem desenvolve a sua espiritualidade, percebe que estas coisas têm de ser coisas das quais o mundo precisa, ou seja, coisas que dão contributo, não são coisas que eu estou a fazer só para o meu umbigo. Não é? E então, quando eu encontro uma missão, ou quando eu desenvolvo, ou tomo uma decisão, ou quando eu tomo uma direção, eu percebo que também eu faço parte do todo e que se eu critico e se eu aponto e se eu vejo que o mundo está mal e se o mundo precisa das pessoas assim assado, eu tenho que ser esse exemplo também para mim. Então, ainda em 2025, vivemos este retrocesso de Saturno, voltou para Peixes, ainda lá está, e o que é que ele veio dizer? Vamos
dizer novamente um adeus, porque peixes é um arquétipo de finalização, não é por acaso que é o último signo, não é, do nosso zodíaco, e então é como que eu vou realmente aprofundar este adeus. E é um adeus doloroso a pessoas, a situações. Eu aqui não vou dizer que é isto tudo, mas pode ser a pessoas ou situações, ou a traumas, que eu começo realmente a querer resolver, ou a não permitir que me travem mais, ou a lugares, ou a padrões. Nesta aula e em todas as minhas aulas há muito conteúdo, como vocês podem ver. O que é importante e que eu explico, até mesmo numa mentoria individual, que é algo que é mais direcionado e personalizado. Vocês precisam de saber de tudo o que a Joana está a dizer aqui, o que é que está a falar mais comigo. Não é? Porque eu falo de muitas coisas. Isto é muita coisa. É quase como aquele síndrome, eu tenho tudo, tenho isto tudo, eu identifico-me com tudo. Mudou tudo, é um adeus a tudo, é um adeus a... Mas se calhar o que foi mais significativo, se calhar foi só um destes temas, não é? Então é importante vocês se conectarem com isto, para não se perderem, não é? Muito importante. E teremos depois, então ele ainda está parece que está assim um bocadinho a mexer, não é? Connosco ainda. Portanto, o Saturno em Peixes, uma finalização. E em fevereiro de 2026, que eu penso que até é mesmo lá para o abençoado do Dia dos Namorados, dia 13 ou dia 14, vamos ter então finalmente o Saturno entra em Carneiro por quase 3 anos. Quase 3 anos, na verdade são dois, mas pronto, ele vai entrar realmente, e então esta decisão, ou este impulso de mudança, ou a minha identidade, ela vai ser trabalhada, e depois cada pessoa terá o Saturno a passar numa casa diferente, uma casa astrológica no seu mapa, isso é importante vocês verem, e então ele aí vai trabalhar mais assim direto tudo isso. E lembrando novamente, esta aula representa a minha visão sobre o que é importante vocês refletirem, neste caso no tema relacionamentos, para 2026, para este ciclo. E para algumas pessoas isto já está a fazer imenso sentido, independentemente de termos já entrado ou não no novo ano. E aqui eu vou pedir-vos para vocês reservarem de facto um minuto. Podem escrever, podem fechar os olhos e meditar, podem simplesmente ficar, fazerem uma reflexão, um minuto dedicado ao que tu corajosamente fizeste, mudaste ou decidiste, e pode ser interiormente, em 2025. Vamos a isso? Quando eu falo de algo corajoso, falo de algo que exigiu coragem, exigiu uma força um bocadinho diferente daquela que vocês estão habituadas a exercerem, e deve ser reconhecido. Aliás, para quem já recebeu os mantras para serem ativados até ao final deste ano, até o dia 31, também já provavelmente teve de pensar nisto. Pode ter havido também uma decisão. Ela pode já ter tido um impacto na prática, ou então ela ter sido apenas decidida interiormente e vocês sentiram isto vai acontecer, eu vou ter que fazer isto, ou eu quero fazer isto, ou eu vou fazer isto, ainda falta um passo. E eu sei que há aqui pessoas que foram assim, uma, duas, três áreas de vida que foram mexidas assim neste sentido. Só em 2025. Conseguiram reconhecer?
Sim, boa. Natasha pôs ali um coraçãozinho, tão querida. A Natasha está 2 em 1 hoje, não é? Vocês são duas. Ainda estão duas. Sim. Pronto, aqui a Márcia diz que já fez os mantras ontem à noite e hoje de manhã. Eu vou apresentá-los aqui na mesma para vocês, para quem não recebeu ainda. E são importantes, e também vou explicar porquê. E aqui também vamos ver, pensar ou refletir algum fim de ciclo que ainda te causa medo, mas que tu já decidiste e estás em vias de ultrapassar. Qual é o ciclo que está a terminar? E se calhar já decidiram, se calhar já ultrapassaram, se calhar causa medo, mas já foi, mas ainda causa medo, porque depois da decisão, porque nós às vezes andamos assim, aquilo, primeiro eu não vou ter coragem, eu não vou conseguir, eu não consigo isto, eu não consigo separar, eu não consigo decidir começar um negócio próprio, não consigo pedir uma promoção, não consigo alguma coisa, e depois quando isso avança, conseguimos, não é? Que era o que nós achávamos que era mais difícil, mas depois dá medo a seguir, não é mesmo? Há um desafio, porque tu tens de ser sustentadora da tua decisão e daquilo que tu disseste. Não é dizer e andar sempre a voltar para trás. Se bem que quando estás a fazer um processo de luto, e nós vamos ver isso no dia 22, vais ter momentos em que parece que fizeste a tua decisão foi a pior decisão do mundo. Mas isso tu vais tratar em silêncio, vais tratar contigo, não é? Vamos avançar? Então, o tema de hoje. Que outro tema ativa mais as nossas feridas, culpas, karmas, medos e padrões familiares do que os relacionamentos? Reparem, aqui nós podemos, cada uma traz o seu tema, se é o relacionamento amoroso, se foi o relacionamento com um familiar ou com a família, se é um relacionamento com um filho, um relacionamento com a parte social, os amigos, no trabalho, cada pessoa vai saltar logo, não é? Com essa, isso salta-nos logo do peito, o que é que realmente, onde é que este tema mexe mais connosco. Mas, por exemplo, quando é um relacionamento amoroso, que é mexido, não é? O que está a mudar muito, ou que está mal, ou até que começa, ou que termina, é dos relacionamentos que mais mexe com tudo à nossa volta, não é? Porque ele vai mexer na nossa dinâmica com a nossa família, que nós já tínhamos antes do relacionamento, vai mexer com a dinâmica das amizades e pode influenciar a nossa motivação relativamente ao trabalho. Portanto, os relacionamentos, ao trabalho é a nossa missão de vida. Portanto, os relacionamentos amorosos provavelmente são aqueles que mais mexem connosco, mas não tem necessariamente que ser aquilo que vai ser mais relevante para vocês nesta aula. Onde é que eu me encontro, e aqui é muito importante vocês terem esta capacidade de reconhecimento, perceberem o que é que se passa convosco no momento, nesta área de vida, nos relacionamentos, como é que estão os vossos relacionamentos? Em que momento é que eu estou? Tentem escrever alguma coisa. A nossa escrita é muito útil. Às vezes nem sempre, mas às vezes acontece, quando eu escrevo ou desabafo algo, automaticamente aquilo já está ressignificado. Automaticamente eu já tenho um olhar diferente, não é? Então, o que é que se passa comigo neste momento? Estou num relacionamento? Não estou? Quero estar? Quero melhorar? Quero curar alguma coisa em mim para esta área ser mais fluida? O que é que se passa? Ainda estou a curar o fim de um relacionamento. E depois de olharem, porque eu sei que vocês já estão a perceber que eu estou a fazer a pergunta relativamente ao ciclo em si, o que é que se passa neste momento, que é uma pergunta ah, que abrange muita coisa, não é, em vocês, mas hoje, neste momento aqui na aula,
como é que vocês se sentem em relação ao tema dos relacionamentos? O que emoção é que isto vos traz? E também podem escrever aqui no chat se isso vos ajudar. Porque se escolherem fazer alguma partilha, ou se alguém tiver, nós estamos aqui num ambiente seguro, num ambiente em que somos todas adultas, certo? Porque até estamos só mulheres, é por isso que eu estou a falar no feminino, e podemos parar, interromper a gravação, pausar a gravação, e eu posso mentorar alguém aqui no momento se alguém precisar, sim? E isso pode ajudar outra pessoa. Então hoje, o que é que se passa hoje? Qual é a minha principal questão no relacionamento? Não se passa nada, é tudo perfeito. E às vezes aí eu vou falar disso, há pessoas que não têm problemas, não é? Não têm problemas, mas então se não há nenhum problema, eu lamento informar, mas quando eu vou receber alguém numa mentoria, ou quando eu, Joana, vou para uma mentoria ou vou para uma terapia, eu vou com um problema, não é? O que é que eu vou lá fazer? Dizer, eu estou ótima, não é? Só se eu gostar de ir lá para me exibir. Ou, não é? Mas normalmente nós vamos tratar um bloqueio, porque nós somos seres humanos. Então é normal, tá? Não sei se há aqui pessoas balança que têm muita dificuldade em perceber que o relacionamento pode não estar bem e Deus me livre, perceberem que está mal, mas às vezes a André quer falar, deixa-me só ver aqui. Ok, então vamos aqui só fazer uma pausa. Isso, exatamente. Então, fazendo esta reflexão, já tivemos aqui uma partilha útil. Perceber, às vezes, é perceber o que se passa na área dos relacionamentos, é percebermos o que é que se passa connosco. Porque é o primeiro relacionamento, o primordial é connosco. Como é que foi 2025 para os meus relacionamentos? O que é que aconteceu? O que é que não aconteceu? O que é que eu senti? 2025. E eu espero, porque sou muito grata, André, por ter feito a partilha, espero que tenhas sentido respeitado, ou seja, espero que tenhas percebido, não é? Porque eu acho que às vezes é preferível dizer rapidamente algo, porque tem uma base o que eu estou a dizer, não é dizer só por dizer, do que estar aqui a dar as voltas e explicar isto, por exemplo, por causa de um trânsito qualquer que tu estás a ter, se calhar os trânsitos, claro, que também ajudam, porque eles refletem muita coisa, mas eu costumo dizer assim, isto eu até devia dizer fora da gravação, e eu vou dizer, eu, a sério, desculpem, mas a astrologia pode criar cobardes. E porquê? Porque eu tenho qualquer coisa para resolver há não sei quanto tempo. E eu também já me aconteceu, não é? Ter 3 anos a remoer uma coisa que eu tenho que fazer que me consumiu e que eu sabia que não era para fazer precipitadamente. E era muito difícil e implicava várias pessoas e etc. São mudanças que nós queremos fazer na nossa vida, não é? Mas se no momento em que eu digo é agora, não é? Porque há um insight qualquer ou porque eu vou ver os trânsitos para esperar mais uma semana ou duas ou três ou um mês ou 2 meses, isto para mim isto é danificar o andamento da vida da pessoa. É só isto, é só neste sentido, tá? E eu tenho o maior respeito pela astrologia. Uma das pessoas mais importantes da minha vida, que está na minha vida há 14 anos, é astrólogo. Eu aprendi astrologia, eu uso astrologia, mas eu vejo coisas, às vezes, por aí, que não, pronto, não servem para o propósito da evolução. E está tudo certo porque cada pessoa, não é? Como se diz, cada tacho tem a sua tampa. Então, não é o caso aqui. Então, qual área de relacionamentos foi mais mexida para vocês? Os relacionamentos amorosos, familiares, sociais, o trabalho, não é? Foquem a intenção de cura desta aula para a área que, como eu já tinha referido, vocês vão perceber que é a área específica de relacionamento que foi mais relevante para vocês. E também, qual é o maior objetivo? Isto vai estar também no mantra, num dos mantras sagrados, ativadores de consciência que nós vamos usar para até ao final do ano, mas neste caso o objetivo de relacionamento. Qual é? Mas sejam, é assim, sejam
como eu já disse numa aula sobre objetivos que dei este ano, ou no ano passado, já não me recordo, sejam honestas, ah, sejam ousadas, peçam, aprendam a pedir, às vezes de vocês mesmas, o que realmente vocês querem. Não é? Se querem casar, se querem uma pessoa forte ao vosso lado, se querem um parceiro, ou se querem só uma pessoa com quem vocês se divertem. No outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim: porque tenho uma cliente que está sempre a conhecer homens casados, descobre que eles são casados. E então ela diz: Mas que mantras é que tu fazes? Ou que eu estou sempre a pedir um marido. E ela diz: Pois, tu pedes um marido, aparece o marido das outras, aparece um marido. Então, quando nós definimos um objetivo, quando nós definimos um objetivo, nós temos que definir, queremos uma pessoa disponível, queremos estar perfeitamente confortáveis no relacionamento, queremos um relacionamento que nos apoie na nossa parte profissional ou até financeira. Cada pessoa tem a sua visão para a sua vida e tem todo o direito a tê-la. Tem todo o direito a tê-la. Quem somos nós? Porque aquela pessoa, não sei o quê, pois é sustentada pelo marido. Parabéns! Mereceu, encontrou, aproveita. Nós não somos ninguém para criticar. Portanto, cada pessoa tem o seu sonho e que vocês têm o vosso, e portanto, quando eu digo maior objetivo, é sonho. E muitas vezes é um objetivo oculto. Eu já falei disso também nas aulas sobre objetivos. São objetivos que nós achamos que são tão difíceis, tão impossíveis, tão criticáveis, que não os assumimos. Então vamos lá ver o que é que nós queremos para 2026. Eu não sei se vocês têm noção, eu não sei se vocês têm noção, porque felizmente também o desenvolvimento pessoal hoje em dia é um tema muito falado, mas a noção do poder que pode ter fazerem este tipo de exercício. Então respondam. Vão ter a oportunidade de olhar novamente para esta questão, não se preocupem. Então, cada ser humano experiencia esta área de vida de forma muito diferente, muito própria. Isto é muito importante para nós conseguirmos ter paz quando lidamos com pessoas que têm visões diferentes da nossa. E até percebemos como é que isso nos pode até ajudar ou fazer-nos aprender ou ter uma evolução diferente. E esta forma, como a pessoa experiencia, está muito baseada na sua própria dinâmica, que pode vir do karma, pode vir da família, pode vir da sua gestação, ou seja, do momento em que foi gestado na barriga da mãe, no útero da mãe, ou eventos da vida atual. Portanto, cada pessoa experiencia de forma diferente. Há pessoas que são felizes e escolhem não desenvolver muito os seus relacionamentos amorosos, ou familiares, ou sociais. E isso pode ser perfeitamente normal. Não é? Ou então quando eu digo, eu agora não quero um relacionamento, ou eu não quero ter filhos, ou eu não quero. Mas o que é importante, e aqui nós vemos muito quando trabalhamos, por exemplo, o nível sistémico. Isto tem que vir de um lugar de paz. Olha, agora, nesta fase, eu não quero, não me vejo, ou eu decido que não. E não de um lugar de repulsa, porque quando vem de um lugar de repulsa, por exemplo, eu até traio, de repente, um relacionamento, e aquela pessoa quer ter filhos, eu não quero, será que, e depois também há casos que a pessoa de facto não pode ter filhos, mas pode escolher ter de outra maneira, não é? Isso nós também sabemos, apesar de serem processos mais difíceis e que exigem mais atenção depois a nível sistémico na integração, por exemplo, de uma criança adotada, não é? Em que também conhecemos esses processos. Mas se vem com repulsa, recusa, não quer falar sequer sobre isso, nem me falem disso, uh, sobretudo quando se apresenta como oportunidade de crescimento, há um problema ali, há um bloqueio. E vocês veem isso, para quem trabalha, por exemplo, nesta área, eu quero um relacionamento, mas ninguém vai viver na minha casa. Eu vou para um encontro, mas eu vou pagar a minha parte. Eu quando estas coisas são muito tal, assim, muito, sabem? Nem pensar que vou apresentar aos meus filhos, eu quero. Isto é um bloqueio. Há qualquer coisa por trás disto. Percebem?
Então, uma coisa é uma opção, tranquilo, etc, etc. Outra coisa é quando vem com uma emoção desproporcional. A escolha de como nós lidamos com isto, com o relacionamento, por exemplo, com os relacionamentos, é sempre do livre-arbítrio, ou seja, a nossa escolha, a nossa liberdade pessoal, o nosso discernimento, mas também pode ser influenciada por fatores que nós achamos que temos o livre-arbítrio, mas estamos condicionadíssimas e os mecanismos são automáticos, inconscientes, são negativos, porque vêm do karma, ou vêm da família, ou vêm da gestação, ou vêm de eventos que nós já nem nos lembramos que aconteceram. Entendem? E então não há forma de mudar o passado, mas há forma de o ressignificar, certo? Quando acontece um despertar espiritual, isto aconteceu N vezes nas minhas mentorias, eu tinha um amigo também que fazia trabalho, ahm, que ele agora não vive em Portugal, mas fazia trabalho assim com pessoas e ele dizia muitas vezes que, quer dizer, qualquer dia tem os maridos aqui a ameaçarem-me ou fazerem-me ameaças ou fazerem-me uma espera, porque as pessoas chegam, trabalham um tempo e depois decidem separar. Isso, o que é que se passa, não é? Será que sou eu que levo as pessoas a fazerem isto e depois ainda vou ter problemas, etc. Mas claro que não. Porquê? Porque às vezes, nem sempre, num despertar espiritual, nós podemos elevar os nossos relacionamentos, melhoramos, até conhecemos pessoas novas, um, ou então iniciamos um processo de reparação dos nossos relacionamentos. Existe um desnivelamento. E às vezes até podemos estar a ser demasiado exigentes com o outro, não é? O outro não está a fazer o despertar espiritual, está noutro tipo de despertares. E eu estou ali, apesar, este tipo está a dormir, este tipo não está a perceber nada, este tipo não, simplesmente está a ver um caminho que está a bifurcar e que vai ser diferente. E pode acontecer ou não, mas pode acontecer a finalização, e às vezes não é só no relacionamento amoroso, da ligação com algumas pessoas que nós percebemos, afinal, esta dinâmica pode não ser a pessoa, mas a dinâmica que se estabelece entre nós é profundamente tóxica. Isto é tóxico. E então há uma finalização daquela ligação ou tem que haver uma mudança naquela relação, certo? E depois também há pessoas que escolhem, nós já falamos sobre, e aí se calhar é um bocadinho mais arrogante da nossa parte, mas era para percebermos realmente o que é que acontece às vezes. Há pactos de evolução e de não evolução. Eu já vos perguntei numa das aulas que pacto é que vocês têm com a vida. É um pacto de evoluir ou um pacto de não evoluir? Ah, é um pacto de evoluir. Ah, mas depois quando surge uma situação em que eu sou desafiada, não, não vou. Então qual é que será o pacto que tu tens, não é? E há pessoas que escolhem não desenvolver uma jornada espiritual, não acessar a qualquer informação que as possa transformar. E às vezes vem uma doença, ou vem uma crise, ou vem uma falência, e a pessoa talvez faça essa jornada de alguma maneira, ou faça uma reflexão, mas às vezes não faz, ou às vezes faz e depois volta para trás quando vê que a coisa está resolvida, tá? E nós temos de aceitar isto. Porque mesmo assim, estas pessoas, muitas vezes são pessoas, podem ser maravilhosas, podem fazer a sua evolução na mesma, não é? E até podem algumas vezes partilhar valores parecidos com os nossos. Ou então, e foi o que aconteceu muito este ano, nos processos que eu acompanho, pelo menos, e na vida de alguns amigos, eu percebo que já não consigo caminhar lado a lado com esta pessoa. Eu já não consigo caminhar em proximidade com esta pessoa, pelo menos por agora. Às vezes eu preciso dizer que é por agora, porque dói tanto dizer que é nunca mais, que eu digo por agora. E está tudo bem, não é? Cada pessoa precisa e procura de facto algo diferente. E entender isto é muito importante para que vocês tenham mais paz no vosso processo e quando aparece aquele conflito entre ti e outra pessoa, tu perceberes, é isto. Até se usa muita expressão, não está no mesmo nível de consciência. Pode ser isso, tá? Uma coisa é certo, para quem quer melhorar esta área de vida ou para quem quer encontrar um relacionamento, esta é, na minha visão, o princípio. Quando eu tenho um compromisso total comigo, com a minha saúde, com a minha vida, com os meus projetos, com os meus estudos, porque
tudo isto é importante, com a minha casa, né? Com o meu dinheiro, o meu património, tudo isso, tu vais encontrar, quando tens um compromisso, eu não estou a dizer que está tudo ótimo nestas áreas, mas tu estás a comprometer-te com isto, tu estás a dedicar, tens rotinas, hábitos que te levam para uma melhoria de todos estes pontos, às vezes com altos e baixos, mas é difícil alguém te desviar do teu caminho. Se assim é, tu vais encontrar pessoas que se comprometem contigo também. Tu estás comprometida contigo. E fora então esta questão que nós abordamos aqui fora da gravação, que ficou evidente que muitas vezes o sentimento vem de dentro, mas eu também não estou a dizer que é por tua causa que tu não estás a fazer não sei o quê. Não, não é nada disso. Isso é uma conversa completamente sem nexo. Mas se eu estou, eu comigo, preciso de emagrecer para não sei o quê, preciso de fazer isto para não sei o que mais, preciso de terminar isto está-me sempre a faltar qualquer coisa. E eu naturalmente espelho isto. E pode acontecer então o quê? Surgem estas pessoas que são mais alinhadas connosco, sejam amigos, sejam parceiros, seja alguém da família, que pode, sendo alguém da família, com quem já tínhamos conexão, e depois essa pessoa reconecta-se connosco de forma mais madura, mais autêntica, e tu de repente estabeleces uma relação que não tinhas com aquela pessoa. Então isto é muito interessante. Um, Acontece, também acontece que durante um tempo, quando começamos e mudamos muito e de repente nos comprometemos muito connosco e parecemos até às vezes um bocadinho egoístas e autocentradas, pode haver um período de solidão. Eu ponho entre aspas solidão, porque o que é solidão? Não é? É tão relativo, porque se diz, e é clichê, mas é totalmente verdade, que eu posso estar rodeada de pessoas, ou com um companheiro, ou com uma família, com filhos, etc., e sentir-me sozinha, isolada, sem ligação, desconectada. Também não é, não significa que agora eu tenho que me divorciar logo, não, mas é preciso ser trabalhado. Então, o que é muitas vezes esta situação? Eu mudo a minha dinâmica comigo e posso passar por um momento em que fico mais sozinha, ou pareço mais isolada, ou estou mais na minha, não é? Estou a ativar um bocadinho a lua, mais para dentro. E até já tive uma pessoa que me disse assim: se eu estou a fazer, se eu começo a olhar, eu vou ficar sem amigos, porque todas as dinâmicas que eu estou a ver, elas estão tóxicas. E às vezes não é que vamos ficar sem amigos, mas vai ter que haver ali um reajuste. Pode ser, não é? Daí eu falar muitas vezes em coragem. A coragem é dos valores mais bonitos que nós podemos desenvolver na nossa vida. Então, aqui, relacionamentos, como é que a energia, a meu ver, a energia 2026 vai influenciar os ciclos de relacionamento? Eu tentei dar aqui a visão que eu tenho e simples, e útil, não é? Isso sobretudo de início de ano. Então, nós começamos o ano de 2026 e aqui estamos a falar da energia astrológica. Vai começar com uma Vênus em Capricórnio. Esta Vênus em Capricórnio está ativada pelo Saturno. Porquê? Quem aqui sabe astrologia tem que saber porquê é que esta Vênus em Capricórnio está ativada por Saturno. Porque Saturno rege Capricórnio, ok? E o Saturno começa ainda em Peixes, não é? Então estamos seriamente dedicados a finalizar ciclos nos relacionamentos e a sermos adultos. Não sei se há aqui alguém com Vênus em Capricórnio, mas a Vênus em Capricórnio, ela é adulta e autónoma em áreas nas quais nós não éramos, não é? E então traz muito esta fim de ciclos em que nós éramos infantilizadas ou infantilizávamos, não é? A Beatriz tem Vênus em Capricórnio, então pronto, vai ser assim. A Vênus é rápida também, é só mesmo a energia do começo. Mas no teu mapa, portanto, tu procuras e buscas um relacionamento ou relacionaste com as pessoas de uma maneira séria, comprometida, adulta, e quando assim não é, tu pensas, que é isto? Não é? O que é isto? Criancice é esta? Não é? E então, o Saturno estando em peixe, ele está a finalizar. Importante, e aqui eu vou explicar o que é que eu quero dizer com não arranjarmos substitutos para as finalizações,
Ou seja, eu estou a finalizar um ciclo, vamos tentar não arranjar logo alguém para substituir, perdi, saí do meu emprego e ao fim do mês já tem que estar tudo a dar certo outra vez na área profissional. Às vezes é importante mesmo fazer uma pausa, um desmame, uma quarentena, o que vocês quiserem chamar de determinadas coisas, tá? E então é importante não arranjarem substitutos para as finalizações. E quem está, por exemplo, num relacionamento que precisa de distanciamento, façam-no, não é? Não é preciso ser radical, mas tentem estar menos com a pessoa e mais convosco para conseguirem o quê? Observar, tá? E para quem terminou ciclos nos relacionamentos, realmente observarem o que se passou. O que é que se passou no último ciclo? O que é que se passou nesta relação? Para que a cura seja feita através de um luto consciente. Eu vou levar-vos através do luto consciente. Nós não temos que ter medo desta palavra, não é? A maior parte de nós tem, desde a família, desde o transgeracional, lutos bloqueados. E muitas vezes é isto que nos ajuda a resolver muita coisa. Então, a Vênus em Capricórnio, ela fica séria, ela quer um compromisso para a vida, ela gosta de provas concretas, ela tem visão de construção, de património e, se vens para a minha vida, acrescentas, tá? Então, não se dá por pouco, não se vende por pouco, valoriza-se e aumenta-se a si e ao outro numa relação consistente e responsável. Pode ser muito paciente e orientada para objetivos e orientada para algo que é permanente. Mas o Saturno está a dizer, mesmo sendo permanente, pode terminar. O que é permanente? Nem tudo não dura para sempre. Sim? Ok? Então, e não só, e das pessoas que eu mais respeito, eu uso a regência do ano, vocês veem por todo lado. Há Marte. Para mim, o regente do ano deste ano não é Marte. Nós fazemos portanto, o cálculo pela ordem caldaica da astrologia tradicional para percebermos qual é o regente do ano. Isto é mais importante para a astrologia mundana, na minha opinião. Portanto, eventos mundiais, coisas que vão acontecer no coletivo, ok? Então, a ordem caldaica significa que nós vamos seguir sempre um ciclo do planeta mais lento para o planeta mais rápido, ok? E, portanto, nesse sentido, o ano, a meu ver, é regido pela Lua. E então vai haver aqui muita força das emoções, e nós muitas vezes vemos a Lua como frágil, mas ela pode ser muito forte, não é? Um arquétipo de conexão com as emoções, de renovação, porque não há nada mais cíclico do que a Lua, não é? De recuperação, muitas vezes eu falo nas mentorias individuais, quando estás a recuperar de alguma coisa, tu precisas de ativar a lua, porque precisas de te curar, as características da lua, não é? Respeitar o ciclo, mas também não vais ficar ali para sempre. Ok? Isto é só uma indicação, não significa que há um ano que é só isto, mas vai haver isto também. E vai haver isto a nível coletivo, tá? Então eu relembro que esta questão, por exemplo, do Saturno em Carneiro, que era o que estávamos a falar antes, ele finalmente vai entrar em fevereiro, de 2026 e fica até abril de 2028 em Carneiro. Então, finalmente, não é? Eu vou ativar muito o meu sentido de identidade. E eu posso resumir assim: eu quero ser quem eu sou, eu quero levar os meus projetos a bom porto, da minha forma e ser pioneira. Tem lado bom e lado mau, tá? O lado sombra é demasiada teimosia. Sei tudo, já sei isso, etc, etc. Inflexibilidade, não ser treinável, não ser adaptável, fixar ideias em algo que pode estar falido e ingenuidade excessiva, porque eu falei muito, esta questão do fixar ideias em algo que pode estar falido, eu falei muito de coisas que se terminaram, mas há ainda muitas pessoas que estão agarradas à tábua, como aquela questão do lado do Titanic, não é? A pessoa está ali agarrada só ali ao fiozinho e vai acabar por estar agarrada a uma falsa esperança, não é? E é ingênuo, aliás, o carneiro é ingênuo, porque tem uma pureza muito grande, não é? Do começo. Então é preciso perceber, isto já não resulta, tem que acabar e ser ou reformulado, não é? Ou eu tenho que usar o que aprendi ali para criar uma coisa nova, tá? Isto é o lado sombra e desde já vos aviso e vocês vão se lembrar ao longo do ano. O lado para mim positivo, e eu tento só ver o positivo,
para conseguir me motivar para as minhas coisas também, é ver o novo, construir algo novo, recomeçar, compreender a direção e ir sem hesitações. Coragem, ser eu, não é? Pureza de coração. Porque eu acho que a coragem também, a coragem e o arquétipo de carneiro estão muito ligados a este, se vocês virem, às vezes as pessoas de carneiro são tão são puras, não é? Parecem crianças, são assim muito e fazem as coisas não é com maldade, não é? É muito esta coisa de eu sou impulsivo porque eu tenho este ideal, não é? E vou fazer e começo qualquer coisa. E é um arquétipo muito, muito corajoso. E, portanto, o Saturno, o que é que ele vai fazer? Vai mexer nestas estruturas todas e na estrutura da identidade. E há pessoas que até podem mudar radicalmente de identidade, da forma como se apresentam perante o mundo. Eu acredito muito nisto, tá? Então, aqui duas questões. E hipótese. E se eu me visse, a partir de hoje, como uma adulta que contém toda a capacidade de se servir a si própria, se conectar com o divino, lembram-se do que eu falei no início, peçam alinhamento, deixem ser guiadas, aprendam a ter rituais, não é? E criar conexões com pessoas que são muito mais alinhadas com os meus valores de expansão e amor. E que tal se isto acontecesse? E se isto acontecesse, que ações é que seriam evidentes em mim? O que é que eu faria desde já, mesmo que eu não vá fazer, mas eu vou refletir e vou dizer, o que é que eu faria desde já que teria logo um impacto nos meus relacionamentos, naqueles que estão a precisar mais? Se eu fosse esta pessoa adulta, que sabe que consegue dar a si própria o que precisa, que sabe que está conectada e a ser guiada divinamente, e que consegue criar conexões ou que precisa de criar conexões com pessoas que estão alinhadas comigo. O que é que eu faria desde já? Escrevam. Relacionamentos contêm muitas questões, não é? Comunicação, ah, não é? A dinâmica da minha própria identidade na relação e fora da relação, as emoções que ativam, a intimidade, os limites que eu coloco. E o que é que muitas vezes um relacionamento vem para a minha vida só para reparar coisas, só para corrigir coisas que sou eu que tenho que corrigir em mim, não é? Então é importante, sobretudo na idade adulta, nós conseguimos ter esta capacidade de observar. Então identifiquem também aqui um ponto que precisem desenvolver mais, relação, a relação comigo mesma, a relação com o meu processo de cura, não é? O quão dedicado eu estou, a relação com a minha espiritualidade. Parece que vai dar tudo ao mesmo, mas há aqui diferenças. Então identifiquem. Relação comigo mesma pode ser as minhas rotinas, o meu autocuidado, os meus projetos pessoais, a forma como eu me vejo, como eu falo de mim, como eu me apresento, não é? A relação com o meu processo de cura é que tipo de trabalho é que eu estou a fazer neste sentido, como é que eu me dedico a esse trabalho. Relação com a espiritualidade é como é que eu desenvolvo a espiritualidade quando acontece algo, como é que eu integro isto no todo, como é que eu percebo a razão que vai além do evidente, os meus rituais, a forma como eu faço ou não faço orações, mantras, o que quer que seja que ritualize a minha vida e que me conecte com algo que vai além de mim, ou com a minha alma. Ok? Com qual é o ponto que vocês sentem que precisam desenvolver mais e que, se desenvolverem, vai ter um impacto muito grande, muito positivo.
E para quem já está a fazer mentoria e tem feito exercícios, tem que fazer estes na mesma, pois vai contribuir. Sim? Vocês vão receber tudo isto a seguir. Então, para eu recomeçar, para este recomeço, para, por exemplo, 2026, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que ser quem eu sou, e para eu ser quem eu sou, eu tenho que ir ver além do pensamento da sociedade. E vou-vos deixar aqui esta reflexão, que aliás, quando eu a refleti, quando isto veio, este insight sobre tradição, veio muito pior, veio de uma maneira muito, muito bruta, tá? Mas eu tentei aqui pôr de uma maneira mais bonita, que é a tradição é apenas um padrão de grupo mantido por fios invisíveis e que te podem impedir o teu crescimento, expansão e recomeços. Eu não estou a dizer para nós rejeitarmos as tradições, mas para questionarmos, de alguma forma, tá? Para curares os teus relacionamentos, precisas ver além do pensamento de grupo e saberes bem quais os teus valores e qual a tua missão. Uma pessoa que tem uma missão definida e clara para si, isto é o que eu quero fazer na minha vida, não é? E às vezes tenho dúvidas, mas este é o meu propósito. Sobretudo por isso é que a mentoria individual vai muito num sentido de visão de carreira, não é? Tem uma base muito forte para se afirmar, não é, como pessoa, para se sentir bem consigo própria e para nas crises atravessar as crises, os fins e as separações e tudo mais, com uma sustentação interior muito mais forte. Porque se o meu propósito era a outra pessoa, estes propósitos, não é, que vêm das tradições, ou são os meus filhos, ou era aquele emprego especificamente, e se alguma coisa corre menos bem, eu fico sem chão. E claro que às vezes nós vamos ficar sem chão mesmo tendo missão, mas é uma sensação de que fiquei sem chão, porque não fiquei. Eu não fiquei. Assim que eu sei o que é que eu sei fazer bem e o que é que dá contributo, e nem sempre descobrimos isso cedo. Ontem estava a ouvir já nem sei quem é, uma celebridade qualquer, que ela disse: Eu abri a minha empresa, que por acaso no caso dela tornou-se multibilionária, aos 50 anos. Então não há. Às vezes a pessoa ainda não descobriu, mas quando a pessoa descobre, a pessoa vai numa direção, não é? Vai se desenvolver imenso enquanto pessoa e vai ter ali uma base de sustentação para ir ultrapassando os altos e baixos. E já não consegue não ver que tem aquela missão. E já aconteceu até com pessoas que trabalham comigo que depois voltam a ter propostas de emprego para a área onde trabalhavam antes ou de que não era a sua missão e a pessoa nem consegue aceitar. E ainda pensa, porque às vezes ainda tem aquela crença, aquilo é que era um trabalho a sério. Não é? Porque esta coisa de seguir a missão é uma conversazinha, que não dá, isto não dá. Só não dá se tu não trabalhares o teu bloqueio. Isso é verdade, não é? Mas muitas vezes já, aquela coisa que estava lá atrás já não faz sentido. Então pronto, encontra a tua missão de vida e isso é o que te vai apoiar e alimentar perante as crises e as mudanças mais difíceis. Esse é um trabalho lindo. E numa mentoria, não é na primeira sessão que descobrem e que eu vos digo, o teu propósito de vida é isto ou aquilo, tá? Mas o propósito do momento, e o propósito do ciclo, e o propósito de tu vires para esta vida com um determinado bloqueio, porque vens resolver, vais superar, e muito provavelmente a tua missão vai estar ligada a isso, tá bem? E estes dois slides que eu vou apresentar a seguir são complexos, e apresentam algumas técnicas para vocês tentarem aplicar em casa. Quem já faz mentoria comigo já fez algumas destas partes. Um, ou outras ainda não tivemos tempo de lá chegar. Mas levem isto, estes dois, este e o próximo, está bem? E tentem perceber, queria andar para trás, estou a andar para a frente. Um, Se vem aqui alguma coisa, nem tudo vai fazer sentido, mas algumas coisas vão, está bem? Então, primeiro, avaliar e aceitar com compaixão, não é dizer assim, pois, a relação dos meus pais, não sei o quê. Não, é com presença de espírito.
eu tenho mais ou menos a ideia, ou sei, ou ouvi dizer, ou posso perguntar, ou tenho a sensação que posso refletir, porque às vezes a pessoa não vai perguntar aos pais, não tem como, isso não vai acrescentar nada de positivo, ou podem já não ter os pais vivos, não é? Mas como é que seria a relação dos teus pais? Como é que tu imaginas que seria quando tu foste concebida? Como é que era quando aconteceu, aqui esqueci-me de referir, a gravidez? Como é que a tua mãe se terá sentido, tá? Quando tu nasceste, o que é que estava a acontecer, não é? Porque às vezes aconteceu qualquer coisa durante a gravidez, ou houve um parto que foi de uma determinada maneira, ou a recepção no mundo foi de determinada forma, não é? Ou o pai não estava, por exemplo, por alguma razão, ou houve um internamento muito prolongado. E depois, como é que tu te recordas? O que é que tu te recordas da dinâmica de pai e mãe até aos teus 21 anos? Isto tem uma razão de ser, porque a partir dos 21, espiritualmente, somos considerados adultos. Então, até aos 21 anos, como é que tu te recordas? Isto vocês vão fazer como trabalho de casa até à próxima sessão, tá bem? E o que é que tu poderás estar a projetar na tua vida, a tentar compensar ou a replicar, ou seja, a imitar ao dia de hoje, nos relacionamentos? Se calhar há aqui pessoas que vão perceber que não é só nos relacionamentos e que até nem é nos relacionamentos, mas é outra área de vida, tá? Identifiquem possíveis datas de nascimento ou de eventos. Quem é que nunca teve? A mim aconteceu, a mim então eu tenho é só histórias. O primeiro namorado tinha a mesma data de nascimento da pessoa com quem eu tive a relação mais significativa da minha vida até hoje, mesma data de nascimento. O primeiro namorado com quem eu estive 6 anos, dos 18 em diante, era a mesma data de nascimento do meu avô paterno. Aconteceram mortes na minha família exatamente na mesma data, com anos de diferença, ok? Os meus filhos, por exemplo, nasceram numa no dia 1, outra no dia 5, com 13 anos de diferença. Qual é a probabilidade? E ninguém programou nada disto, ok? Existe uma proximidade entre a minha data de nascimento e a data de nascimento de um ente querido familiar que morreu precocemente, muito antes de eu nascer também, morreu jovem, de uma forma trágica. Portanto, tentem identificar datas coincidentes ou aproximadas entre 10 dias antes ou 10 dias depois do vosso data de nascimento ou do vosso companheiro, ou com 9 meses de diferença, porque pode ser que, por exemplo, o vosso companheiro tem a data de nascimento corresponde à data mais ou menos em que o vosso pai foi concebido, por exemplo. Isto depois tem um porquê. Entendem? Porque muitas vezes nós atraímos pessoas que são duplas do nosso pai ou da nossa mãe ou de outra pessoa qualquer. Isto é o futuro da cura. Quem perceber isto, quem entender que muitas vezes uma relação fica destruída, não é porque tiveram filhos, não é porque o dinheiro não sei o quê, é porque depois de uma determinada fase de ciclo do relacionamento, vocês estão, por exemplo, num incesto simbólico, acabou o sexo, não há mais. Porquê? Vocês estão a ser a mãe do vosso companheiro ou ele está a ser o vosso pai. E ninguém tem sexo com a mãe nem com o pai, que eu saiba. Ok? E, portanto, existe, ou então existiu em alguma situação da família, ao fim de 3 anos qualquer coisa corre sempre mal, ao fim de 10 anos só dura 10 anos qualquer coisa, e então vocês estão, não é, a viver aquela identificação. Então, quem quer evoluir, não é, neste sentido, recomeços cósmicos, tudo isso, nós às vezes precisamos de ver estas coisas e ter esta capacidade. Às vezes não é que a relação não era boa, é que as pessoas não fizeram terapia, não olharam para certas coisas, não viram que posicionamento ou que dinâmica é completamente. Aliás, há casais que dizem mesmo que chamam pai ao companheiro ou à companheira. Isto antigamente acontecia muito, ok? Portanto, pareço mãe dele. Não é? Ele não sabe, vocês não é, têm 2 filhos ou 3 filhos, ou têm um filho, ou não têm filho nenhum, mas têm outro filho. Ou ao contrário, também pode acontecer. E pode ter acontecido. Portanto, o que é preciso fazer? A relação pode acabar, ou a relação pode ser trabalhada e dizer assim: olha, isto é da conta da outra pessoa, porque a outra pessoa é adulta.
há coisas que nós partilhamos, há coisas que nós desabafamos, há coisas em que nos apoiamos, por isso é que temos uma relação, mas eu não vou procurar o meu pai no meu marido ou no meu companheiro. E vocês dizem, ai, que horror, incesto simbólico. Isto é inconsciente, vocês percebem isto? Claro que parece, claro que não é agradável dizer isto, mas acontece. Quantas e quantas pessoas, mesmo depois de uma certa altura, e quem ainda não chegou lá, tentem refletir, porque pode acontecer, ai, o meu sonho é casar e ter filhos, ou seja, depois tem os filhos, e depois, passado um tempo, o casal já nem existe. O casal está em piloto automático. Mas o que é isto? Mas quem é que disse que isto era normal? E depois começam a ouvir as amigas, como eu ouço algumas amigas minhas, que eu acho que não pode ser. É normal as pessoas, o casal deixar de existir? O casal existia antes. Então o que é que se passou aqui? Que dinâmica é que aconteceu? Se a pessoa está feliz assim, tudo bem, mas não me venham impingir a mim, não é? Que trabalho com processos destes há muito tempo, que isto é normal, tá? Então isto vai ser para trabalho de casa. Também é importante perceberem o que é que aprenderam, que não é? O que é que aprenderam através da observação, como é que se aprenderam a comportar, quem é que vocês tinham que ser na família, será que eu tinha que ser mais adulta, será que eu era infantilizada, será que eu fui mais livre de pressões e nunca ninguém me exigia nada, ou fui mais carregada com elas, dinâmicas que sempre terminam no mesmo tempo, por exemplo, na vossa vida, só cada relação dura X tempo, estou num emprego X tempo, a paixão acaba ao fim de um tempo, a relação ou a felicidade na relação até pode ser nas amizades ao fim de X tempo qualquer coisa. Há aqui um padrão de auto-boicote que está associado a coisas transgeracionais que aconteceram antes do vosso nascimento, tá? Identificam, por exemplo, se sentiram valorizados na adolescência, portanto, infância e adolescência, pelos amigos, pela família, pelos amores, não é? Ou somos rejeitados, tá? Ou se houve algum professor que nos disse algo que nos marcou e que nos pôs. Eu tive N, não é? Eu tive professores espetaculares, mas até mais na idade adulta, mas depois aqueles professores que devem ser alguns que andam nas manifestações e que depois iam para lá destruir os alunos, iam para as aulas destruir os alunos e dizer tu nunca vais ser ninguém, ou tu não fazes, percebem? Porque isto existe, e isto é sério. Então não é que hoje em dia não se pode dizer nada, pode-se dizer, mas tem consequências. E as pessoas têm que ser responsabilizadas e têm que perceber o que é que estão a fazer aos outros, sobretudo a quem está numa determinada idade e numa fase de desenvolvimento. Então, pronto, há aqui uma série de coisas que podem influenciar o nosso processo nos relacionamentos, sobretudo para quem quer ir para um futuro melhor. Alcunhas, dinâmicas, conflitos, bullying, exclusões, dramas na família, sobretudo tudo o que aconteceu de forma que eu não esperava, ou que foi uma desilusão, certo? Então isto é trabalho de casa. E se calhar só vai haver dois ou três pontos aqui que vocês vão conseguir preencher porque só foi isso que aconteceu e de resto não aconteceu mais nada e de resto vocês não identificam, certo? Isto é um trabalho sério. Eu estou-vos a dar ferramentas que normalmente dou num primeiro mês de mentoria. Tá? Então, isto é para ser valorizado e não é para ser espalhado por pessoas que, por exemplo, não se inscreveram nesta aula. Quem quer estar aqui tem que se comprometer e tem que respeitar o conteúdo, até porque este conteúdo é protegido por direitos de autor. Então, é preciso usar isto e perceberem, isto é algo que me pode ajudar, não é? E que eu tenho que levar a sério, eu não estou aqui só porque sim, tá? Então, perante aquele feeling de autossabotagem, que toda a gente que eu conheço praticamente, às vezes parece que me estou a autossabotar, eu sei que isto é autossabotagem, ou é uma repetição de um padrão negativo, digam sempre isto, para dentro, ou para fora, ou o que vocês quiserem, eu já tive que dizer isto a pessoas, isto não é meu, isto não me pertence, eu estou a incorporar um trauma antigo, isto não é meu. E já me aconteceu num conflito, o conflito não foi nada de especial, mas foi uma coisa que às vezes não é nada de especial, mas é importante para a vossa afirmação pessoal, para estas coisas que todas falamos do Saturno em Carneiro, a minha identidade, eu sou eu, não é? E o outro está a passar um limite. Eu disse, isto está desta forma, mas daquilo que é a minha percepção, isso é teu, não é meu, não me pertence. Eu não me representa. Aprendam a dizer estas coisas, está bem? Sobretudo a vocês. Já estamos a terminar. Mantras sagrados.
para relacionamento, que eu considero que são frases ativadoras de consciência, que são criadas, estas foram criadas a partir de uma intenção muito pura de mudança do vosso pensamento, que não devem ser muito explicados, porque senão ativa-se a lógica. Eu estou a dizer isto, mas isto na minha vida não é verdade, isto não está a acontecer, ai que ridículo, ai que isto ou que aquilo. Isso é de cada uma, da consciência de cada uma, mas tentem fluir e não controlar. Então vai ajudar na forma como eu penso e como eu falo sobre as pessoas, a forma como eu vejo as necessidades delas, a forma como me valorizam e como eu recebo os relacionamentos. Então aqui vamos olhar para os mantras e fazermos isto até dia 31/12. Quem sentir que precisa de um mantra um bocadinho diferente, posso ajudar, podem me enviar um e-mail. Como é que eu faço, Joana? Como sentirem, como fizer mais sentido para vocês o formato. Mentalizam, através da leitura, gravam em áudio e ouvem, ou escrevem, numa base diária. Então são estes os mantras, ok? E o último aqui, que é gratidão ao universo quem quiser escrever Deus, divino, a vida, em vez do universo, pode fazê-lo. Isto é só uma forma. Podem escrever gratidão, vida, a gratidão a mim por eu ter conseguido ver a vida de forma diferente, ou gratidão a Deus, cada pessoa tem a sua forma de conexão, mas tem que ser uma conexão. O último é gratidão ao universo por proporcionares o caminho nítido e surpreendente para o objetivo que vocês têm para relacionamentos. Escrevam específico, escrevam claro, escrevam de maneira que se vocês mostrassem isso ao meu filho que tem 6 anos, ele percebia e começava-se a rir de vocês, claro que ele ri-se tudo, porque ele é sagitariano, e dizia, pronto. Mas percebia, entendem isto? Então, façam, levem a sério. Depois, claro, em relação a, talvez nas outras aulas possamos trabalhar este último mantra de uma maneira um bocadinho diferente, com outro tipo de relacionamentos, com outro tipo de objetivos, desculpem, mas aqui façam os vossos objetivos específicos para relacionamentos. Não viajem na maionese, sejam diretas, vão ao que vocês realmente querem. Isto não é para mostrar a ninguém, é para vocês, tá? E usem então os mantras ativadores. Próxima aula, dia 22, espero que estejam presentes. Como agora perceberam, como há aqui uma direção, não é? Para um, que há uma lógica, porque é que a seguir vamos falar de ciclos e de lutos, é muito importante. Vamos entender o fim de ciclos como portais, os lutos simbólicos e reais, a libertação energética para um novo início. Vou tentar que façamos aqui algum exercício intuitivo que realmente nos permita libertar energeticamente, se bem que em grupo é mais complicado, mas consegue-se também. E convido qualquer uma de vocês que queira começar um processo mais aprofundado. 2026 é esse ano, estou disponível, marcamos uma sessão e a sessão é uma sessão, não é aconselhamento, nem mapa astrológico, é uma sessão de diagnóstico, pode incluir o mapa também. Fazemos um diagnóstico destas coisas que estivemos a ver aqui. De onde é que vem o bloqueio? Qual é a origem? Pronto, e eu lamento para quem fez sessões antes de setembro, porque eu não tinha acabado esta formação, portanto eu precisava de fazer esta formação para conseguir, de facto, confirmar coisas que eu própria já ensinava, mas relativamente aos acontecimentos familiares, e eu tinha este módulo sobre o sistema familiar, por exemplo, a parte sistémica no programa Evoluir durante 4 anos, mas há coisas que nós às vezes precisamos de ouvir de outras pessoas, não é? Para, de facto, percebermos que é isto, é isto. E depois eu apliquei na minha vida, em outubro a minha vida deu uma volta brutal, gigante, uma percepção incrível. Então, vamos a isso. Continuamos aqui nas aulas, dia 22 às 11, dia 30 também às 11. Sim? Beijinhos!